imediato. Dois complementos rápidos, Felinto. Esses reposicionamentos na política, eles são comuns. A gente já falou disso aqui várias vezes. Só que esse reposicionamento de Carlos Eduardo acontece de uma forma com não muita convicção. A impressão que dá é essa, né? De que ele não diria que não é com convicção, é sobre argumentos, a meu ver, frágeis. Isso. E que expõem até uma possibilidade de contradição do comportamento histórico político. Então, esse é o primeiro registro. O segundo, com relação ao PT, você registrou aí a própria declaração de Raimundo Alves, secretário de Gabinete Civil. Agora há pouco, antes de entrar no ar, eu conversei também com o presidente estadual do partido, o Júnior Souto, ex-deputado estadual, que disse que realmente não tem absolutamente nada definido, que é precipitado falar em qualquer coisa. Inclusive, agora está rolando uma reunião da executiva estadual do PT para dar início formalmente às discussões sobre a costura da chapa. E dessas reuniões pode sair tudo. Não tem nada fechado com relação a Carlos Eduardo. Quanto à fala do ex-prefeito Carlos Eduardo, ela bate com a entrevista do prefeito Álvaro de Isaquiel, repórter 98, quando ele disse que foi tido a reunião para que ele fosse o candidato da oposição, mas que teria que ter uma mudança de partido, né? Tem que ter uma mudança de partido. E a segunda, quanto à entrevista em si, ela teve menos pontos positivos e mais pontos a serem explicados. Foi uma entrevista que ele trouxe problema para ele. A meu ver, só trouxe problema no mesmo. E mais, ele como se oferecendo a ser o candidato ao Senado e saindo da oposição, ele vai ter que explicar toda a série de postagens que ele fez como pré-candidato ou ao governo ou ao Senado, onde ele fazia críticas à gestão Fátima Bezerra. Ele reclamou de estrada, ele reclamou de ausência de escola, ele reclamou do combate à Covid, ele reclamou de N situações. E quando foi estimulado a falar da gestão Fátima Bezerra, ele falou que o ponto positivo é o pagamento das 4 folhas salariais que estavam em atraso. E citou que era um trabalho, assim, entre aspas, creditou o trabalho, não a gestão Fátima, mas a ex-secretária Virgínia Ferreira, que foi secretária de Planejamento enquanto prefeito de Natal. E até nisso eu acho que derrapou. Não, e deu a entender o quê? Se a oposição oferecer a ele ficar no PDT ou um partido mais neutro e não estar no palanque com o Bolsonaro, ele topa. Dá a entender isso, né? O que eu lamento na figura de Carlos Eduardo, que eu tinha nele uma figura emblemática, até admirável, inclusive. Agora, ele me parece o mesmo perfil João Dória. Porque quem está decepcionado, qual foi a expressão que ele usou para dizer que não está alinhado com o Bolsonaro? Ele assumiu que errou, que se arrepende do apoio. Mas não diz por quê, né? Não diz por quê. Agora, ele foi oposição à Fátima, inclusive permaneceu, vamos dizer, manifestando expressões pontualmente claras contra determinados atos administrativos do atual governo estadual, da senhora Fátima, e a contrário senso, nos últimos minutos do segundo tempo, resolve se sentir mais alinhado com a governadora do que com o presidente da República. Eu fico me perguntando, senhor Carlos Eduardo, o que é que no governo Bolsonaro, a despeito do senhor ter tido a expressiva votação do contingente de pessoas do estado do Rio Grande do Norte que votaram em Bolsonaro, que confiaram nesse seu alinhamento com Bolsonaro naquele momento em 2018, inclusive eu que votei no senhor, mas acreditando que o senhor estava com o Bolsonaro. Aí agora, sabe-se lá a razão, o senhor de repente se reencontra com aquela que você se opôs durante todo aquele tempo, de lá para cá, mas sem explicar as razões minimamente plausíveis, porque resolveu desembarcar do entendimento com Bolsonaro. Agora, que de fato o PDT não teria como ele permanecer no PDT, isso é um argumento razoável, porque o PDT faz oposição, o PDT tradicionalmente é um partido de esquerda, então o alinhamento do governo Bolsonaro é com partidos que têm uma filosofia ou de centro-direita. Eu faço um adendo no seu raciocínio, Glacione, que é o seguinte: em movimento político, sob um olhar majoritário, ele precisa de uma ocupação de espaço, não cabem duas candidaturas debaixo do mesmo guarda-chuva. O que eu quero dizer com isso?
voltando à eleição presidencial anterior. Carlos Eduardo se viu no segundo turno, de um lado enfrentando Fátima Bezerra, mas de um lado a candidatura dela muito ligada a Fernando Haddad, totalmente ligada ao mesmo partido, Isso. e numa integração total. Se ele apoiasse Haddad, o que eu estou só apimentando aqui, o movimento político por trás do político, ele não teria a menor condição de apoiar Haddad, que ele seria definitivamente engolido pela então candidata contra ele, Fátima Bezerra. Sim. Daí a necessidade, vou me agarrar aqui em outro espaço, em outra opção política, no sentido de criar um antagonismo e conseguir ser percebido e, quem sabe, buscar uma fatia do eleitorado. Isso ele fez, isso é verdade. Ele fez, mas Agora, se a mostrando- gente for olhar para o histórico de Carlos Eduardo, o apoio dele a Bolsonaro em 2018 é que foi o ponto fora da curva. Porque a trajetória de Carlos Eduardo é de identificação e mais ligação e relacionamento com a esquerda. Então ele foi oportunista. Tanto né? é que ele já votou Como em tá sendo Fátima. agora com Fátima. Fizeram campanha juntos. Ele mesmo disse aqui em entrevista 98 que votou em Lula, resgatando campanhas anteriores. Então, o ponto fora da curva não é agora de Carlos Eduardo. Acho que foi lá em 2018 que ele apoiou Bolsonaro e, como o Felipe falou, era E natural. vejo um problema muito grave, é até uma pena. Eu às vezes critico aqui eu chamo de senador Bionde, porque ele não teve voto, mas na verdade é um sistema que atualmente é legal no Brasil. Nós temos vários que se elegem indo como primeiro suplente ou segundo suplente. Isso, e que termina até dos construindo líderes. uma carreira política, virando governador, virando... Perfeito, Isso depois tem viram, mais, depois exatamente. viram. Mas sem receber voto tem essa análise de algumas pessoas. Mas o fato é o seguinte, o senador Jean Paul Prats, ele tem tido uma atuação muito admirada, tanto dentro como fora do PT e nas hostes da política lá do sudeste do país. Então, eu penso que o PT merecia voltar a ter coerência, mas o seu chefe mó nacional, esse está disposto a se coligar até com Fernandinho Beiramar, se ele fosse político, com certeza não faria qualquer objeção de se aliar com o maior criminoso deste país para obter êxito eleitoral. Em cima disso, eu chamo até o 2022. comentário de Alexandre Macedo. Senador do PT pode mudar de partido. Vem, Alexandre. Comentário do dia com Alexandre Macedo. Olá, ouvintes e telespectadores do Repórter 98. Muito tem se falado na imprensa sobre a composição da chapa que poderá unir a governadora Fátima Bezerra do PT ao ex-prefeito de Natal, Carlos Eduardo, do PDT, que seria candidato a senador. Muito tem se falado porque essa chapa desmonta aquilo que alguns gostariam de ver formatado, que seria uma chapa puro sangue do PT, com a governadora Fátima, candidata à reeleição, e o senador Jean Paul Prats, que está senador em função de ter sido suplente de Fátima na eleição passada, ele agora sendo efetivamente o candidato a senador. É preciso compreender um pouco os pesos aí da política e verificar que estratégias estão sendo tomadas de forma correta ou de forma equivocada. A aliança entre a governadora e o ex-prefeito Carlos Eduardo poderá dar certo para eles ou não. A política não avisa previamente de que as coisas estão ok. Tem aquela frase antiga, primeiro preciso conversar com os russos, combinar com os russos, ou seja, com os adversários, se aquela formatação vai dar certo. Pode dar muito certo para a Fátima, pode dar muito certo para Carlos Eduardo, pode dar muito certo para os dois e pode não dar certo para nenhum deles. Exemplos de composições no passado já nos mostram que determinadas composições que foram feitas se achando que estava resolvida a eleição, não deram em nada. Então, é preciso deixar que o tempo corra, amadureça esse projeto e saber se o povo vai aprovar ou não. É verdade que eles foram antagônicos em 2018, que disputaram o governo, e depois o ex-prefeito Carlos Eduardo ficou na oposição, é evidente. Perdeu, apesar de uma estrondosa vitória em Natal, que deu 90 mil votos de maioria a ele no segundo turno. Talvez seja um pouco atrás desses votos que Fátima procura ter uma aliança com Carlos Eduardo. Mas, inegavelmente, ele também procura um conforto de uma composição com um partido forte, né? Partido que tem um candidato a presidente da República que vai liderando folgadamente as eleições, cada um procura as suas conveniências eleitorais para chegar num raciocínio político.
Agora, quem está meio perdido nesse trinete todo aí é o senador Jean Paul Prats. Porque ele sonhou, desde o dia que sentou naquela cadeira azul reluzente, que é a cadeira do Senado, ele sonhou em viabilizar uma candidatura agora para a reeleição. Acontece que talvez tenha trabalhado uma estratégia equivocada, porque a chance o PT deu. Eu não canso de dizer, o PT fez o senador Jean Paul Prats o seu candidato a prefeito de Natal, sem ter a menor tradição na política, nem do Estado, nem da capital, sem ter a menor expressão eleitoral. Tudo isso o PT entregou um partido da governadora, entregou um partido com duas ramificações no mundo sindical, né? Então, estrutura política, militância aguerrida. Acontece que o senador Jean Paul, candidato a prefeito, foi, como eu disse quinta-feira, um resultado pífio, inclusive expondo o PT. Mas eu acho que, como política tem as idas e vindas, as marchas e as contramarchas, eu sinto um movimento diferente em relação a isso. O senador Jean desgastou-se com o PT, porque inclusive fez comentários que não foram de forma muito elegante, digamos, de um liderado da governadora Fátima Bezerra. Eu acho que ele passou do ponto. Eu acho, a torcida do Flamengo acha também, e os petistas aqui acham também. Acontece que na sexta-feira houve uma entrevista do vereador Robério Paulino do PSOL, que, dizendo não gostar de se meter em outros partidos, mas ao mesmo tempo se metendo e dizendo que o PT estava cometendo um erro, fazer esse ato com o senador Jean Paul. Em política, a gente fica prestando atenção a esses gestos e a essas atitudes para ver o que é que está ou o que pode estar por trás dela. Na verdade, eu imagino que o PSOL vai abrir as portas agora, na janela partidária, para o senador Jean Paul, quem sabe, ir para o PSOL e lá ser candidato a senador, representando o voto e o pensamento realmente da esquerda, a esquerda mais dura, a esquerda mais radical, a esquerda mais constituída de pensamento. Quem sabe o senador Jean Paul não vai às urnas com a bandeira do PSOL e a bandeira da esquerda, tentando convencer, dessa vez, o que não conseguiu convencer na eleição municipal. É aguardar. Boa noite e até amanhã. Boa noite, Alexandre. Obrigado por sua participação e comentário aqui conosco. Aí, voltando aqui para a bancada, vamos apimentar aqui. Estará Jean Paul Prats navegando ou achando está na condição de navegar em um 767 baseado no que vem acontecendo em Brasília, e esse 767 quando chega na pista aqui no Rio Grande do Norte vira um bimotor e pode mudar de partido nas eleições desse ano? Essa definição de infinito agora foi um negócio. As analogias deles são sensacionais, né? Não foi cirúrgico, rapaz? Pelo amor de Deus. Olha, mas de fato ele deve estar, né? Tá nas nuvens, como disse também. Encantado com a cadeira azul. A cadeira azul e tudo. Nessa parte é a única que a gente não tem que falar, que ele deve ser encantadora, aquela cadeira azul, né, Cristiano? Eu já fui lá e eu fiquei doidinho pra sentar lá. Agora tá cara de senador. Eu hoje tô. Mas ele tem uma pinta de senador, ele fala bem, ele tem preparo, não é um sujeito despreparado como a gente vê outros que estão lá, inclusive, né? Falando bobagem, não entende nem o vernáculo. Ele é concatenado, né? Ele é concatenado, né? Agora, eu penso que ele não tem voto. A densidade eleitoral é baixa. A governadora receia, né? Acredita há gente do PT que tem opinião divergente da sua, né? Que a ala do PT se agarra aí a pesquisa qualitativa que indica uma mudança de comportamento pode haver de intenção de voto, se for percebido, se Jean Paul for percebido como senador de Lula. O senador de Lula. É um perigo. Mas mesmo sem isso aí, Jean já aparece com 2 dígitos em algumas pesquisas. Sim, eu acho que pro PT, eu acho que é mais coerente, é mais bacana do que Carlos Eduardo. Até porque Carlos, como ele muda de 4 em 4 anos, daqui a 4 anos vai estar ferrando o PT. Eu não acredito que Carlos Eduardo vai ter essa capacidade de transferir os votos dele de Natal para Fátima. E você não acha daqui em 2026, se eu não vai estar candidato a governador contra algum candidato do PT que quer se perpetuar no poder aqui no Rio Grande do Norte? Você acha que Fátima não vai ser candidato à eleição, mas vai botar Samanda Alves, vai botar um Alves aí, ou sei lá, outro Alves, sendo dos Alves que ela gosta. Então, eu penso que é criar uma cobra para lhe morder. Carlos Eduardo hoje, porque nós, eleitores bolsonaristas, vamos dizer, eu me incluo, eu até hoje ainda sou, votamos em Carlos Eduardo,
não é? Carlos Eduardo lá não veio nem para um evento que teve lá no Midway Mall, mandou a esposa dele. A esposa dele disse horrores contra a Fátima. E ele mesmo disse também. Aí agora quer virar irmão siamês com a senhora Fátima. Ele se identifica mais com a esquerda, parabéns. Se ele for escolhido do PT, que eu acho que é um perigo para o PT e até uma desonra para o Jean Paul Prats, porque ele tem muito mais compromisso com o PT e seus ideais do que o Carlos Eduardo.